passar. Aproveite esse momento para colocar os seus pensamentos no Senhor nesse momento. Sei que estamos sendo privados realmente de estarmos juntos como igreja. E nós sabemos muito bem o que significa igreja. Uma grande família. Aleluia. Representando o corpo de Cristo aqui na terra. Oh Deus. Onde temos o prazer de nos cumprimentar, de nos abraçar, de nos beijar, de trocar carinhos, de nos descontrair, de ouvir o irmão, de orar, de abençoar. Mas eu creio que em pouco tempo estaremos juntos novamente como igreja, nos reunindo de forma pessoal, no contato novamente, que é o que a gente mais tem, principalmente o pessoal aqui do Nordeste, né? Nós aqui do Nordeste somos muito apegados a essa questão de termos o contato físico com as pessoas. É nato nosso, é nato do brasileiro, mas acho que o nordestino é muito mais. Então ore para que esse momento passe e que possamos estar reunidos novamente como igreja, nos preparando para entrarmos na nossa nova casa definitiva e estarmos ali sendo instrumentos de Deus, fazendo a diferença onde o Senhor está prestes a nos estabelecer de verdade como igreja. Que nós possamos despertar para as coisas do Senhor, despertar para as coisas de Deus. Que o nosso coração venha se acalmar nesse momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas e de um temor que toma os corações. Que nós possamos nos lembrar, como ao longo da semana muitos irmãos estavam nos lembrando em mensagens das redes sociais, Instagram, YouTube e outras tantas ferramentas de tecnologia, onde nos lembravam das Escrituras e principalmente no livro de Mateus, no seu capítulo 24, onde isso já estava previsto pelo Senhor, onde diziam que muitos reinos se levantariam um contra o outro, nação contra nação, e Jesus disse que haveria fomes, haveria pestes, haveria momentos difíceis, no qual ele configurou esse momento como um princípio das dores, e eu creio que há muitas décadas já estamos vivendo esse princípio das dores, e que não seja uma surpresa para nós, nem para nossa família o que está acontecendo. Muitas pessoas estão acusando a nação da China de estar promovendo, se ela está promovendo ou não, olha irmão, não me interessa, porque eu sei que as Escrituras estão se cumprindo. E esses dias eu estive conversando com Rose e falando, Rose, isso realmente é triste, uma nação fazer algo que possa afetar o mundo inteiro. Mas eu me lembro do capítulo 24 de Mateus que fala sobre isso. Então não me é surpresa nenhuma o que está acontecendo. E eu falei para Rose, minha esposa, Rose, que isso aí sirva apenas como um sinal, mais um dos grandes sinais que o Senhor vai fazer ao longo dessas décadas ainda, para que muitos se arrependam, para que muitos se convertam, entreguem sua vida a Cristo, aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Verdade. E que a nossa oração como igreja seja para que o Senhor esteja guardando os nossos, esteja guardando a sua igreja, assim como o Senhor guardou a igreja dele, que nem era chamada igreja ainda, no deserto, passando sangue sobre os umbrais das portas, para que o anjo da morte não viesse entrar e tomar e destruir. Aleluia. Que seja a sua oração e minha oração, irmãos. Aleluia. Por esse momento que estamos passando, que não sabemos ao certo quanto tempo vai durar. Ore a Deus para que guarde a sua família, a sua casa, a igreja do Senhor. Nós que somos povo escolhido de Deus. Aleluia. E que aqueles que ainda não se converteram, que estão dentro da nossa família, nosso parentesco, que estão longe de nós, nosso convívio, seja mais um sinal para a conversão deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Queremos que a Sua palavra venha fluir no nosso meio como rios de águas vivas, Senhor. E nós possamos, meu Deus, apesar da distância, continuar, meu Deus, sendo um canal de bênção em Tuas mãos. Que os Teus rios possam passar aqui e na casa dos meus irmãos, onde eles estiverem agora assistindo essa transmissão ao vivo.
Se faz presente, Espírito Santo, não baseado em nossa justiça própria, mas nas tuas infinitas misericórdias, Senhor. Renova-nos, Senhor, com as suas misericórdias nessa manhã. Sim. E que nós possamos reconhecer que o Senhor é Deus o tempo todo. Em nome de Jesus. Principalmente nesse momento de calamidade. Nós queremos dizer com essa canção, queremos anunciar nessa hora, junto com você que está nos assistindo, que o Senhor continua sendo Deus em todos os momentos. Aleluias. Naqueles que são bons ou ruins, de paz, de alegria, de felicidade, mas os momentos que tentam roubar a nossa paz, que traz tristeza e angústia ao nosso coração. Que o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas e que Ele detém todo o controle em suas palmas. Oh, santo e Na glorioso. palma das suas mãos. Você está no controle da sua vida, não se desespere, meu irmão. Verdade. Tudo acontece, até o fio do cabelo da sua cabeça só vai cair se o Senhor permitir. Verdade. Então adore conosco nesse momento e exalte o rei dos reis. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a orar pelo que é. Nele tem sim um amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Isso, adore, Se Deus adore. fizer, Abre os seus lábios, você é livre para adorar. se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Profetize sobre sua vida, sobre a sua casa, o controle do Senhor. Ele é Deus. Ele é quem domina na sua casa, Ele é quem domina na sua vida. Sendo Deus. Ah, meu Senhor. Minha fé, fale sua fé pro Senhor. Está firmada Isso, nas coisas que podes fazer. Eu tenho aprendido, eu aprendi isso, a te adorar pelo que é. Nele eu tenho, nele tenho sim, amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cante assim, querido. Não adoro pelo que Ele faz. Põe a mão no seu coração nesse momento pela fé. Irmãos, Oh, Espírito de Deus. isso é fato. Há uma grande possibilidade de nós termos um contato com esse Deus. Isso é uma realidade. Mas eu tenho certeza que o Senhor também pode neutralizar toda a ação desse vírus. em nossa Oh, vida. Senhor. Por isso que nós queremos declarar nessa hora. Eu adoro pelo que Ele é. E haja o que houver. Se tivermos contatos, se tivermos expostos, haja o que houver, o Senhor será sempre Deus em nossa vida. Você que confia no Senhor, declare com fé nesse momento. Haja o que houver, sempre será Deus na minha vida. Põe a mão no seu coração, declare.
Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Entregamos em tuas mãos, Senhor. Aleluia. O nosso futuro como igreja, o futuro dessa nação em tuas mãos. Aleluia. Visita-nos, Senhor. Sim, meu Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Que o meu coração seja sempre seu altar. Vem, Jesus. Toma o teu lugar. Que o meu coração seja sempre seu altar. Sempre o seu altar. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me prostro no altar. Eu confio em ti. Se confie no Senhor, querido. Nada mais me importa. Ele está no controle de todas as coisas. Te adorar. Minha vida entrego, os meus sonhos eu confio a ti. Eu só quero é te adorar. Minha vida entrego, os meus sonhos eu confio a ti. Que seja sempre o seu altar. Seu altar, volte a ser meu altar, Jesus. Vem, Jesus, convida Ele nessa noite. Se você se sente assim distante do Senhor, se sua vida não tem sido um altar para o Senhor estar, visitar, você onde você está, e você tem a oportunidade de dizer para o Senhor, através dessa canção: toma o teu lugar na minha vida novamente, Jesus. Que a minha fé possa ser fortalecida nessa hora, em nome de Jesus. Fortalece-nos nesse momento. Oh, Espírito Santo, renova-nos nessa hora, Senhor. Que possamos ser e voltar a ser o seu altar, Senhor. Oh, Deus, vem queimar o teu fogo em nós. Eu me rendo a ti. Se rende, Senhor. Eu me prostro no teu altar. Eu confio em ti e nada mais me importa. Eu só quero é te adorar. Minha vida entrego, os meus sonhos eu confio a ti. Eu só quero é te adorar nesse momento de crise, Pai. Minha vida entrego, os meus sonhos eu confio a ti. Que seja sempre o seu altar. Oh, Senhor, entregamos tudo a ti nesse momento. Sim, meu Senhor. Que o teu manto de proteção se estenda, Senhor. Sim, meu Deus. Assim como o Senhor alargar
alargava a tenda, meu Deus, naquele deserto. Alarga a tua tenda de proteção, de cuidado, de zelo pela sua igreja, Pai. Aleluia. Oh, o seu sangue é precioso, Pai. Oh, aleluia. O seu sangue é poderoso, Senhor. É esse sangue que nós reivindicamos pela fé em Cristo Jesus nessa hora. Meu Deus, o perigo é real, mas o sangue do Cordeiro limpa, lava, purifica, sara qualquer tipo de doença e enfermidades. Ah, como nós cremos nisso, meu Senhor. Oh, Senhor. É o teu sangue que faz essas coisas, Senhor. Poder, É o poder do sangue que faz essas coisas, do sangue de Jesus. Que o seu sangue seja aspergido sobre nós, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Nos blindando, Pai. Amém. Como disse o Senhor, quando esteve prestes a ir para a cruz, se possível, passa de nós esse cálice, Senhor. Aleluia. Passa de nós essa situação adversa, dentro do nosso lar, da nossa casa, no nosso convívio, com a nossa família, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir nesse momento, através da ministração dessa palavra, que virá através do pastor Márcio, que ele seja guiado pela voz do teu Espírito e possa trazer algo novo de Deus para nós. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, boa noite, né? Aqueles que chegaram depois, estão se juntando a nós. Nós decidimos em não fazer o culto presencial. Respeitamos aqueles que pensam diferente, mas nós partimos do princípio da precaução, do cuidado. Nós entendemos que assim estamos cooperando para o cuidado das pessoas, tá? Então nós vamos, enquanto o governo direcionar que é preciso tomar essas medidas, nós vamos tomar e não faremos os cultos presenciais, tá? Ok, meu nome é pastor Márcio Trindade, né? Na verdade, Márcio Trindade. Pastor da comunidade Ver em Cristo, é um prazer estar com vocês. Eu quero rapidamente, porque nós já tivemos muitas informações aí sobre o coronavírus, então eu quero apenas dar uma opinião breve, porque eu entendo biblicamente, né? E nós vamos à palavra do Senhor. Quero saudar os irmãos aí da Bolívia, do Rio de Janeiro, os demais que são todos muito bem-vindos. Nós somos uma família e nós estamos aqui nesse momento para compartilhar, né? O culto você não está assistindo, você está participando de um momento com o Senhor, né? Quero lembrar os irmãos dos nossos compromissos, né? Nós somos uma igreja que estamos em obra, né? Nós estamos construindo, o Senhor nos abençoou, nos deu um terreno, nós estamos construindo o nosso templo e nós temos então compromissos. E lá e os fixos, né? Então está aí Kiko e Eugênio, estão presentes para tirar qualquer dúvida. Houve um vídeo também de Eugênio no grupo da igreja, as contas da igreja estão aí, então hoje há diversos mecanismos, transferências e outros, e eles estão também disponíveis para tirar alguma dúvida, tá? Então você que se programou nessa data para o seu dízimo, para a sua oferta, isso não seja empecilho, ao contrário, né? Você mostra ao Senhor que você continua honrando e confiando nele. Ok? Então, queridos, o que é que eu vejo nesse momento que o mundo está passando, né? Eu não tenho dúvidas que provém de Deus. Respeito qualquer opinião contrária, mas não tenho dúvidas que esse momento provém de Deus, tá? Eu tive alguns questionamentos, algumas pessoas da igreja, família, amigos, me questionaram muito, por isso eu vou até um pouco nessa palavra mais à frente. Me questionaram muito sobre a questão de Deus permitir isso. E mais à frente, então, quando eu entrar no texto, eu vou falar sobre isso. Mas eu não tenho dúvida que isso faz parte do juízo de Deus. Porém, de forma simples, quando nós falamos em juízo de Deus, nós podemos, biblicamente, respaldado na palavra, separar em dois momentos. Aquilo que é o juízo final de Deus, aquilo que está no cálice da ira de Deus, que está em Apocalipse, né? Nós podemos colocar aí o arrebatamento. Então aí a Bíblia fala de destruição. Mas a Bíblia fala de um outro juízo, que não é o juízo final, mas é um juízo que o Senhor dá a oportunidade ao homem.
É um juízo que o Senhor chama o homem ao arrependimento. Nós encontramos isso no Apocalipse, nos selos, nas trombetas, basta você mergulhar na palavra. Quando Jesus fala que tudo vai acontecer, mas também não é o fim, ele está sinalizando que nós precisamos tomar posições. Tá? Então, esse momento, para mim fica muito claro, que, e outros poderão acontecer com certeza, que não é um juízo final, mas é um juízo em que Deus convoca as pessoas. O objetivo dele é convocar os homens ímpios e evangélicos ao arrependimento. A Bíblia diz que coisas terríveis, pode ir nas escrituras, no Apocalipse, aconteceriam. Pessoas iriam morrer, infelizmente, mas ainda não seria o fim. Lá nas trombetas o Senhor chega a dizer que 1/3 dos homens irão morrer, mas ainda não é o fim. Então não se assuste, porque Deus continua no controle. Mas o interessante é entender, compreender, discernir porque Deus permite esse momento. Por quê? Qual o objetivo? Levar o homem ao arrependimento. Reconhecer que existe um Deus. Se voltar para Ele ou conhecê-lo. Nós sabemos que aquilo que nós chamamos de sistema mundo, né? A igreja, nós falamos muito de igreja, e fora nós chamamos o mundo. Eu gosto até de chamar o sistema mundo. Queridos, nós vivemos num período pior do que a época de Noé. As pessoas se dando casamentos, e eu não quero citar muitas coisas, mas pior do que a época de Noé. E Noé pregava arrependimento, conserto. O Senhor quer dar oportunidade. E eles zombavam do Senhor. O Senhor exerceu juízo, mas não exterminou. Ele fez uma aliança com Noé e continuou dando oportunidade ao homem. É nessa compreensão que eu queria que você pegue. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Houve uma intervenção, uma intercessão, e o Senhor preservou ali, né, Ló e a sua família, e deu continuidade então. Então, um juízo que não foi final, mas um juízo para a consciência que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos reposicionar. É necessário ter arrependimento. Então nós vivemos um período pior do que Sodoma e Gomorra, do que o período de Noé. Na verdade, não há muitas surpresas. O que muda talvez a forma de Deus agir, mas é a mesma coisa. Ele tira o controle dos homens e coloca na mão dele, né? Diante de no período de Noé, que vem aquele dilúvio, não tinha o que você fazer, né? Então veja, nós tivemos aí esse ano, esses últimos anos, o homossexualismo destruindo o projeto de Deus, família, né? Zombando de Deus, né? Nós assistimos tudo isso, pessoas botando Jesus como gay, um desrespeito, blasfemando contra o Senhor, irmãos. Então, isso vai acendendo a ira de Deus, né? O Senhor não vai permitir isso. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus, e de Deus não se zomba. Isso tudo está na Escritura. Eu estou baseado totalmente na Escritura. Aí nós partimos para... Eu não entrei na palavra ainda, meus irmãos, mas não vou me demorar não. Mas nós partimos para a igreja, para a noiva. A igreja, queridos, a igreja do Senhor, que nós fazemos parte. É pregado isso há muito tempo em todo o mundo, que nós somos a pior geração de crentes da história. Todo pastor sério prega isso. Pastor que não está pregando teologia da prosperidade e não quer enriquecer, está pregando isso, porque sabe que precisa e necessita de conserto, irmãos. A maioria do nosso povo, os evangélicos de hoje, nós crentes, a grande maioria tem uma vida espiritual medíocre, irmãos. Muito abaixo da média, andando em águas rasas, sem compromisso. O Senhor deixou de ser a prioridade há muito tempo, até para congregar, irmãos. Os nossos projetos, né? O nosso lazer, que tudo isso é observado e é importante, mas tudo isso está na frente do Senhor. E eu pergunto a você, como Deus está vendo isso? Não seria até uma omissão dele não se manifestar? Mas é assim que nós estamos nos comportando, irmãos. Hoje, muitos crentes estão apavorados. Por quê? Porque tem uma vida medíocre espiritualmente. É a resposta para muitos que estão apavorados. Amém, queridos? As instituições, infelizmente, as igrejas, né, pregando um evangelho muitas vezes distorcido, uma graça que parece que o Deus do Velho Testamento se aposentou, era um velhinho que se aposentou e agora um novo evangelho surgiu, né? Uma graça que pode tudo, que Deus não pesa a mão,
Eu queria saber como vai se justificar, então, o momento que nós estamos vivendo. Então, é muito triste, porque o Senhor não mudou, né? A graça requer até mais santificação da nossa parte. Então, eu entendo que, infelizmente, são homens pregando para glória pessoal e com muitos projetos financeiros. E esse é um momento para a gente despertar do que estamos fazendo com as nossas vidas, com as nossas vidas espirituais, o que os nossos filhos vão herdar do Evangelho, né? Então, é muito triste isso, e com certeza é um momento, o Senhor está dando oportunidade para uma reflexão da nossa parte, das nossas vidas. Contudo, irmãos, o Senhor está no controle, mesmo que eu entenda que Ele não tem se agradado das nossas posturas, ok? Um chamado muito claro, um chamado a arrependimento, principalmente da sua igreja, da noiva do Senhor. Gostaria que você, está com sua Bíblia aí, o telefone que tem a Bíblia, abrisse no texto aí, no versículo, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Então, como a gente ouve muita coisa, vê muita coisa, importantes, né? A maioria são importantes, eu peguei um tema que eu não vi ninguém falar sobre ele, creio que é importante para esse momento. Eu não ter visto ou ouvido não quer dizer que ninguém tocou nesse assunto. Então eu queria ir em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, por favor, que diz assim. Conseguiu abrir aí a Bíblia? Dá um tempinho aí para você se programar. Diz assim as Escrituras, então. Diz assim as Escrituras: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Essa parte que eu queria que você tivesse muita atenção. Nós não sabemos as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Você tenha compreendido aí. Então, eu tenho certeza que uma coisa nós não podemos fazer, que é querer julgar a Deus. É isso que eu quero falar um pouquinho, querer julgar a Deus. Como eu disse anteriormente, eu recebi muitas perguntas com tom de questionamento. Por que Deus estava permitindo tanta dor, tanta morte? E por que essa situação? Se alguns perguntaram assim, seria insensível o Senhor? Lógico que não, queridos. Deus, ele permanece no controle de tudo. Porém, a resposta clara, a resposta eficaz para isso, está na própria palavra, né? Não se pode julgar a Deus, porque nós não conhecemos totalmente os seus propósitos e os seus desígnios. Eu quero repetir isso. Se porventura tem entrado no seu coração alguma coisa assim, de tristeza com Deus, de até indignação, né, de insegurança da parte de Deus, eu quero lhe dizer que você deve repudiar isso aí. Não é um sentimento que... Nós não podemos julgar a Deus. Por que não podemos? Porque nós não temos um conhecimento total dos seus propósitos, dos seus projetos, dos seus desígnios. Amém, irmãos? Essas ações de Deus, eu quero reforçar que eu tenho esse momento como uma manifestação de Deus. Essas ações de Deus têm objetivos e desdobramentos muito além da nossa capacidade de compreensão. Você entende isso? O momento que nós estamos vivendo, esse agir de Deus, essa manifestação de Deus, está muito além da nossa capacidade de compreensão. Por quê? Nós enxergamos mal o hoje, temos uma percepção do amanhã. Mas o Senhor não. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então eu queria lhe dizer, com toda certeza, em Deus, com toda segurança, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, né? Quando o povo de Deus, vamos voltar um pouquinho à história, para você ver que não há, na verdade, na minha mente tem muito isso, não há muitos fatos novos, não. Deus continua trilhando aquilo que ele falou e começou desde o início. Quando o povo de Deus, Israel, estava no cativeiro babilônico, porque se afastou de Deus,